Família palmeirense. Palmeiras venceu seu segundo jogo no Mundial. Agora a preparação já é para o terceiro jogo, né? Em busca da liderança, né? Em busca do primeiro lugar do grupo, a mídia discutindo não só a atuação do Palmeiras, né? Mas também a preparação. Pessoal, o Palmeiras vem mostrando nesses últimos jogos aí que vem crescendo no Mundial, né? Não é porque não venceu o Porto que tá despreparado, né? Mas, pessoal, o Palmeiras jogou para vencer. O Palmeiras jogou muito bem contra o Porto, fez uma grande atuação. Poderia ter vencido, foi questão de detalhes, mas acho que isso aí não abala o que o Palmeiras vem fazendo nesse Mundial, né? Vem fazendo uma grande campanha e a gente espera aí que vá para as oitavas e não importa quem venha. Esse Mundial está mostrando aí que os times brasileiros não estão tão inferiores assim como muitos falam, né? Se baseiam, né? Eu acho que o Palmeiras tem condições muito mais aí de não só ir umas oitavas, umas quartas, quem sabe até ser campeão. Eu não duvido, pessoal. Eu não duvido, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo Energia 97, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, nação. Vamos lá. Né, que teve entrevista do Abel lá, né, coletiva, e aí o Abel deu um puxão de orelha no Flaco Lopes, né? Falou que é um rapaz, né, espetacular, tem várias qualidades, bom menino, mas é distraído, né? E tem coisas que ele ainda precisa melhorar, né? E também o Abel, viu, o Domênico e Zé Henrique, falou sobre os atacantes do Palmeiras. Falou que tem que melhorar sim, né? Que estão buscando isso. Inclusive que ele cita nominalmente o Roque, né? Ele fala Roque. Roque. Ai, Roque. Que ele vamos recuperar o Roque, ele fala na frase dele, né? É outro tipo de jogo que ele faz e a gente vai recuperar ele, né? Foi o que o Abel quis dizer. E ele pediu paciência para a torcida com os atacantes do Palmeiras, né? Porque a torcida fica querendo que faz gol, tava com dificuldade de fazer gol. Ele falou, peço paciência, porque a gente tá treinando todo o tempo para isso, tá tentando resolver todos os problemas do ataque. É que se a paciência durar mais 4 jogos... Não tem que ser rápido, agora não dá muito tempo, não dá muito tempo ter paciência, né? Nem 4 só. O próximo é decisivo, né? O próximo não, ainda aqui não, mas o próximo, daqui 2. É isso, fala do Abel falando, né, sobre isso. E daqui a pouco eu falo mais coisa. Não, eu acho que o Abel tá certo, né? O Flaco, ele é um jovem ainda, todo mundo... que custou caro, né, Mota? Então, quando você paga 50 milhões de reais num atleta, você quer que ele faça gol a todo jogo, renda, exatamente. O que custa 100 também, né? O que também, exatamente. E 150, viu, Sombra? Nem 100, foi 150. Pior, né? Pior, 150. E a expectativa, né, Mota? O torcedor quer que Vitor Roque, Estevão, junto com o Flaco, e até o Paulinho, infelizmente, com esse problema, fosse um ataque de 100 gols. É o que a torcida do Palmeiras espera. Mas eu concordo com o Abel nessa parte da paciência. Porque o Palmeiras cria, e o Domênico tá aí pra falar também, e não consegue, quer entrar com bola e tudo. Não chuta no gol, não arremata, não aproveita chute de longa média distância com o Richard Rios, com outros jogadores. Inclusive, quem foi o destaque do Palmeiras nesses 2 jogos, e o Dodô tá aí de prova, na minha opinião, foi o Aníbal Moreno. Não foi nem atacante do Palmeiras. Então, pra mim, o Aníbal Moreno foi o cara que mais se destacou contra o Porto e contra o Al-Ahly. Agora, que esses jogadores são... o Maurício tem 23 anos, Flaco tem 24 anos, o Estevão tem 18 anos, o Roque tem 20 anos, o Paulinho tem 24 anos. Se você for ver bem, os caras são jovens. E ainda alguns só com alguma rodagem, outros nem tanta. Então a torcida do Palmeiras, eu concordo, tá impaciente com esse ataque do Palmeiras. E o Dodô, até comentei com o Dodô, né, o Dodô, sobre o Palmeiras que parece o City, sabe? Toca pra cá, toca pra cá, volta pra lá e não arremata. Não gosto do bem. E aí até né, Dodô, o Lima brinca aí com você, fala que você falou que o Flaco Lopes é o inimigo do gol. Mas se você for ver bem, o Flaco Lopes ontem faz um gol de um centroavante, onde ele consegue uma boa arrancada e fisicamente, o Mota, ele tá totalmente diferente. Ele conseguiu com o corpo segurar os atacantes, coisa que ele não conseguia. O Abel citou, até falando da jogada dele, que ele tinha que tocar com o pé direito ali pra fazer o gol. Esquerdo. E ele falou assim, o que eu falei pra ele? Ele fala pra ele que ele
conversou com ele no campo. Ele deu uma bronca nele no campo. Falou, o que eu falei pra você? O que era pra fazer? Chapar. E o Flaco falou, era pra tocar com o pé direito. Ele falou, e a gente não treinou isso? Então o Abel pegando no pé dele, né? Por isso que ele fala que tem que melhorar. São decisões erradas que às vezes esses jogadores jovens, né, imaturos e ansiosos, né, Dodô, acabam tomando dentro de um jogo a decisão. O Palmeiras gastou muita grana aí, né, Zé? E meus amigos aí, gastou muito dinheiro pra ter um ataque de fazer esses 100 gols aí. Milhões, é verdade, milhões. O Vitor Roque foi 100 e fumaça, quase 150. O Flaco lá atrás. O Flaco é um pouco mais atrás, né? Eu não vou pôr nem o Flaco aí, porque o Flaco foi lá atrás. Mas enfim, pode pôr também no balaio aí. Porque faz parte. Afinal de contas, faz parte. O Paulinho. Mas o Paulinho aí, o problema dele é mais de cirurgia mesmo, né? Parece ser mesmo. Quando voltar vai ter que ser... não é o problema técnico. Não. Ele sabe jogar bola e quando ele tiver 100% ele vai ajudar o Palmeiras, hein? O problema é quando vai ficar, né? Porque era pra estar já agora, né? Afinal de contas, o Palmeiras trouxe ele em janeiro. Aí falaram, não, vamos utilizar ele talvez no final do Campeonato Paulista. Rapaz, chegou o final do Campeonato Paulista, não usou, né, mano? Não usou. Aí começa o Brasileiro, não, daqui a 2, 3 rodadas no Brasileiro vai. Aí não vai. Não, mas estamos tentando colocar ele pra ficar 100% pro Mundial. Chegou o Mundial também, ele só joga no segundo tempo aí 30 minutos. Falaram aí. E não foi eu que falei, foi o Abel falou que ele só aguenta 30, não foi 30, isso? Foi. 30 minutos. O próprio Abel. Então assim, o problema dele me parece que quando voltar, viu, Quintino, eu acho que vai ser de cirurgia. Não resta outra alternativa, né? Vocês compraram uma areia, então? Não é Maréia, porque ele sabe jogar, né, Quintino? É um tipo. Sabe. Então, não pode comparar com Maréia. Eu acho que veio, é um carro. É aquele carro bom. O motor tá batendo o pistão, cara. Acho que é um carro bom. Não é nem motor, acho que é suspensão, né? É suspensão, né? Lá embaixo, né? Então, acho que porque... Não, mas ele é bom jogador, sim. Não, sim, eu acho que talvez tomara, né, que recuperem esse jogador, porque senão, rapaz, olha... Mas essa declaração, Domênico, tem que ser cobrada da Leiloca, porque foi ela que quis dar uma alfinetada aquela vez no Neymar, falando que não contrata jogador bichado. E contratou o Paulinho. Até agora o Paulinho não custa benefício pro Palmeiras é prejuízo. Então, mano, mas quando traz um jogador... Não, sim, mas quando traz um jogador, o departamento médico fala, dá o aval sim ou não, né? Não tem isso? Tem. Deram o aval. Se deram o aval, aí os caras falam, não, pode trazer que é bom. Aí a Leila foi lá e meteu o dinheiro. O contrato não é de 5 anos? Também tem que... Entendeu? Mas aí você vê como é que é o contrato. Não, mas não importa quantos anos são, né? Não, mas é melhor, né? Porque, assim, você faz um contrato de 5 anos, mas você tem tempo de recuperar o jogador. O Scarpa aconteceu isso, né, Domênico? O Scarpa ficou um ano em litígio com o Fluminense e foi jogar depois nos últimos 3 anos. Isso. Mas o que pega é esse negócio. Você paga caro no jogador, com um salário caro, e aí você é um cara, na minha opinião, é um cara de alto nível pro futebol brasileiro e você não pode utilizá-lo. E assim, se fizer cirurgia, De Paula, a informação é que é só o ano que vem. Ô, Domênico, mas é que... Então, o problema aí, viu, o De Paula, o problema aí... E a gente já falou sobre... Você mesmo falou sobre isso, viu, De Paula? Ele é um jogador que, na minha opinião, ele é jogador de seleção. É mesmo. Ele inteiro, tá? Agora, se ele for pra cirurgia... Mas o nível dele é esse aí mesmo, viu, Domênico? É nível de seleção. Se for pra faca, Quintino, De Paula e meus amigos, eu não sei se ele pega a Copa. Se vai ter tempo de até o Ancelotti ver ele. Não pega. Não pega. Já era. Aí acabou a Copa. Entendeu? Você achou mesmo que o Paulinho pode brigar por vaga em seleção? Eu acho. Eu acho. Ele inteirão, ele 100%, eu acho que o do Galo inteiro pegaria uma seleção. Mano, eu vou dar um exemplo aí pra justificar minha resposta. Eu acho. Se ele tivesse jogando aí nesse Mundial, que o mundo todo tá vendo, eu acho que ele teria a chance sim, porque ontem, por exemplo, eu acho que o Brasil não tem um volante marcador. E ontem eu fiquei analisando muito o Gregory, que eu conheço aqui. Bom, né? Cara, o que ele jogou ontem, eu acho que o Ancelotti estava lá, ele entrou no radar ontem, cara. A verdade é essa. Não só ele, o Marlon Freitas também, viu? Piscadinha. Jogou muito ontem. Mas o volante marcador o Brasil não tem, só tem o Casemiro, que já tá com uma idade avançada. O Gregory entrou no radar ontem. Então, mas o Quintino, eu acho que a seleção brasileira tem algumas figuras carimbadas. Por exemplo, você vai pro meio campo, mano. Você tem ali, tipo, Casemiro, você tem até o André, você tem o Bruno Guimarães. São jogadores que já meio que plantaram uma sementinha ali e dali não sai. E olhando na posição que o Paulinho atua, Domênico, eu acho ele bom jogador. Mas eu acho que o Brasil, nesse ponto, cara, tem Savinho, tem Vinícius Júnior, tem o próprio Rodrigo, que joga pelo lado. Acabou, mano. Não, mas ele pode. Eu não tô dizendo que ele vai ser titular, mano. O que eu quis dizer é de estar no grupo. Fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo dá pra ser. Por que não? Sim. Entre Bruno Henrique inteiro e Paulinho, vocês preferem o Paulinho? Eu prefiro o Bruno Henrique.
O Bruno Henrique precisa saber o que vai acontecer aí com essa pista aí. Não, tô falando bola por bola. Tô perguntando... A bola por bola, o Bruno Henrique joga demais, né? É que é assim, Carol, sinceramente falando, e aí eu vou contra um monte de gente, mas, pessoal, eu entendo assim, a gente vem nessa sequência aí de jogadores selecionáveis, que é justificativa, e aí é plausível, que é a seguinte, quem que o Paulinho enfrenta aqui no Brasil? Mirassol. Contra quem ele joga? Aí vai. E contra quem o Savinho joga na Europa? Contra quem fulano joga na Europa? A gente tá nessa daí... Tem isso não, pessoal, que o futebol brasileiro já demonstrou aí que tem a mesma qualidade ou é até melhor do que esse futebol europeu. Não existe não, tem que tirar isso da cabeça, às vezes é coisa plantada até pela mídia. A gente não tá ganhando nada. Agindo dessa maneira. O Bruno Guimarães, ele joga no Newcastle e joga Premier League. Tudo bem, mas e daí? O Quintino trouxe o Gregory. O que o Gregory tem de diferente do Bruno Guimarães, por exemplo? É só porque o Bruno Guimarães joga no Newcastle? Só porque ele tá na Champions League? Mas na seleção, o que ele apresenta? Nada. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, De Paula. Claro. Eu acho que esse Mundial ele pode quebrar paradigmas. Tomara. Porque você pega, por exemplo, eu acho legal. O Botafogo ganhou do PSG. O poderoso. Nossa, é fantástico o time. Aí vocês falam, não, mas entrou com um jogador, sei lá, com 5 jogadores. É um misto quente. Mas não importa. Não importa. É o campeão Depois da eles Champions. colocaram os caras. Foi campeão. Então, assim, e todo mundo dizia, não, até fizeram memes aí, construindo, você viram isso aí? Construindo um muro na frente do gol, para não tomar goleada. Dentro do campo, o Donnarumma comendo churrasco. Aquele que mostra a menina entrevistando o jogador e fala assim... Aí você pega também, só pra concluir o raciocínio. 58-2, né? Isso, só pra concluir o raciocínio. Aí você pega esse jogo, aí você pega hoje o Flamengo metendo uma sacolada aí no Chelsea, entendeu? Que o Chelsea é prateleira ali em cima. Ou vamos dizer que não? Também. Sabe, o Fluminense pegou o Borussia, que vocês falaram, não, é segunda prateleira. Amassou. Sabe, o Porto, que é terceira prateleira, o Palmeiras também só não ganhou porque Deus não quis, a bola não entrou. Então, assim, essa distância do sul-americano com o futebol europeu, será que não vai fazer e não vai mexer a cabeça do Ancelotti falando assim, aqui também... porque, é o que o Quintino falou, o Gregory não perde nada pro tal do Bruno Guimarães. Nem pro André. Por jogo de segunda-feira contra o Inter Miami, Pendurados? O Inter Miami vai ter um problema, porque os torcedores do Inter Miami não querem ir no jogo. Porque tá tendo uma briga. Greve, né? Estão de greve. Assim, greve. Porque é o seguinte, os barras lá do Inter, que o Inter Miami tem torcida. Tem. E grande. Porque os latinos lá tudo torcem pro Miami, lógico, por causa do Messi, né? Suárez, os argentinos e tal. E aí o que acontece? Eles brigaram com a diretoria, porque a diretoria ofereceu 70 ingressos pra eles e eles queriam 1.000. Né? Queriam 1.000 ingressos pra ir no jogo. E aí... Cabe 90 mil pessoas no estádio. Não, eles queriam 1.000 ingressos. E aí eles brigaram, eles estão fazendo um boicote ao jogo do Palmeiras e Inter Miami, e eles não vão. Então tá tendo uma briga entre a torcida, porque alguns querem ir. Aí falou, vai, mas não vai com a camisa da torcida. Olha então eles estão proibindo, estão brigando entre eles mesmo. E tá tendo um boicote. Então vai ter pouco torcedor do Inter Miami, eu acho, no campo contra o Palmeiras. Né? Pode ser uma... E o Messi falou do Palmeiras, hein? O que ele falou? O Soares também. O Messi falou do Palmeiras, ele falou assim que será um jogo complicadíssimo. Certo. Que o Palmeiras é um dos maiores times do mundo, né? Que tá preocupado, que eles tinham algumas armas que eles usaram agora, né? E que vai usar mais ainda contra o Palmeiras. Eles estão preocupados. E o Soares também falou, né, Dodô? Sobre o Palmeiras. Falou que, como ele jogou aqui no Grêmio, ele assistiu muito o futebol brasileiro e ele fala que o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil. O Soares tá se arrastando. Nossa, então, mas já tá dando até dó. Nossa, dá até dó, hein? Dá dó, juro por Deus. O jogo dele tá pior que o do Quintino. Agora, o Botinha, só rapidamente, né? Não tem dó. Ele tá jogando porque quer. Porque ele ganha muito. E ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro. Agora, ganhou os trouxas do Grêmio, ganhou agora pro Inter. Ganhou, jogou muito Motinha, aqui, trouxa. Essa vaga tá bem encaminhada, né? Porque o Palmeiras joga pelo empate e o empate classifica o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. Se o Palmeiras acontecer de perder... Que situação do Palmeiras, Domênico. Se sair primeiro, pega o Paris Saint-Germain.
Ou não. Calma. Não, porque eu vou te Duvido explicar. que o Botafogo vai perder de goleada pro Atlético de Madrid. Não, goleada não. Se perder de 2-0, parece que já o saldo é... Porque assim, o que acontece aí, Quintino, pra vocês entenderem? Não é saldo de gol o primeiro item. O primeiro item é confronto direto. Tá, mas esse cada é o um item. ganhou de um. Não. Então, aí vai pro saldo de gol. Tá. Aí vai pro saldo de gol, porque cada um ganhou de um. Quem tem mais saldo é o PSG. Se o Botafogo perde, o PSG sai em primeiro da chave. Você tá entendendo? O PSG sai em primeiro, ele tem um saldo de 3. O Botafogo tem um saldo de 2. Perder, hein? Então, claro, se o PSG ganhar e o Atlético de Madrid ganhar, né? Aí dariam Palmeiras e Botafogo. Se o PSG ganhar, ele classifica se o Atlético de Madrid também ganhar, né? Porque também se o Botafogo ganhar o jogo, né? O Botafogo precisa do empate para ser primeiro, só isso. Se o Botafogo empatar e o PSG ganhar, o PSG é segundo. Não tem conversa. Aí pode dar um Palmeiras e PSG, realmente. Não né? sei, não. Você é a favor de entregar o jogo pra fugir do Paris Saint-Germain? Não dá, mano. Você não pode entregar um jogo desse, mano, porque é o seguinte. E a gente vai saber, né, antes, porque o jogo é antes. Você pode ficar fora, mano, porque de repente ganha, o Porto ganha. Eu não vou lembrar agora o saldo de gol, né? Porque o Porto e Palmeiras empataram. Então é o único jogo que o Palmeiras pode perder a classificação é pro Porto. Se o Palmeiras perde, o Porto ganha e tira o saldo do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 de saldo. Se ele perder por um, ele fica com saldo de 1. O Porto não tem um saldo de -1. Se ele ganha de 3-0, o Porto avança, o Palmeiras tá fora. É legal essa combinação. Não é legal, não. Agora tem um detalhe. Se o Al-Ahly ganhar e o Palmeiras perder e o Al-Ahly ganhar de 10, não importa, o Palmeiras ganhando o Al-Ahly no confronto direto, empataria e o Palmeiras vai embora. Entendeu? Não adianta. Então é assim que funciona esse troço. Sabe o que é o pior pra vocês, ô Domênico? Eu tava olhando a tabela. Vocês só vão saber o adversário no dia seguinte. Não, ele joga no mesmo dia, joga no mesmo horário. O Palmeiras joga 10 da noite. Não, os dois jogos vão ser o mesmo horário agora, viu? Então, dessa fase mas o jogo não, o jogo deles é 4 da tarde. Olha aí, não vou colocar o mesmo horário do grupo B. Olha lá, joga na tabela ali, ó. O que o Ademir tá dizendo é o seguinte: o Palmeiras, ele vai saber no fim do dia quem passa, óbvio. O Palmeiras joga no fim do dia e os times do grupo dele jogam à tarde. Mas para saber quem vai ser o adversário é no dia seguinte. O adversário do Palmeiras, sim. Não é? Mas tem a chance do Palmeiras ser eliminado, né? Ainda, né? Com essa combinação que o Domênico trouxe. Mas como você, secador ligado, hein, De Paulinha? Nós temos que analisar todas as possibilidades. Você falou da transmissão o dia inteiro do Palmeiras. Não, nós temos Tem ouvido o senhor na transmissão. O senhor não tira o Palmeiras da boca. Não tira. O senhor tá com dor de cotovelo, hein? Acho que ele tá com medo. Porra, mas... Ô, Quintino, é uma dor de cotovelo que não acaba nunca, eu tô cara. torcendo pros brasileiros. Domênico. Impressionante isso, hã? Ele tá com medo, será? Eu tô torcendo pros brasileiros. Não, nem tá lá? Medo de que ele nem tá lá, esse trouxa. Os brasileiros aqui, ó. do Rio, tá né? aí, ó. 4 da tarde. brasileiros A do gente Rio. vai 4 da tarde, o grupo B tá definido. Vai de definir. meia-noite o grupo... Não, 4 da tarde não, 6 da tarde, né? Se não tiver a paralisação. Meia-noite, o grupo A tá definido. Isso. O Palmeiras entra em campo sabendo quem foi o primeiro e quem foi o segundo do grupo B. Mas tá com uma cara aí, viu? Bom, não sei, viu, Quintino? Porque o Atlético de Madrid também tem que ganhar, né? 2-0. Se ele não ganhar, ele tá fora, né? Aí que tá. Se ele não ganhar, ele tá fora, né? Então, ele vai vir com tudo aí pra cima do Botafogo. Agora, a gente já viu, o Botafogo sabe segurar aí no negócio, né? Segurar no PSG, né? O Atlético de Madrid, ele precisa vencer o Botafogo por 2-0. 2 gols diferentes. Só 2? Só 2. 2-0. Não é 3, não, mano? 2 que aí vai pro confronto direto e aí ele passa. Confronto direto. Tá, confronto direto. Porque ele reduz o saldo do Botafogo e o então, dele. E o Botafogo que tá em primeiro pode ficar fora. Pode ficar em terceiro com 6. Pode ficar 6, 6 e 6. Isso já aconteceu na Copa do Mundo em 82. Argélia, Alemanha Ocidental. Argélia? A Argélia ganhou da Alemanha. O Madjer fez o gol 2-1. Puxa. Aí perdeu o terceiro jogo, mesmo com 6 pontos. A Argélia ficou de fora. Pode puxar aí no Google da vida aí. Você vê que coisa, né? Muito bem. Várias notícias do Porco em nome de Novibet. Tem novidade. Abriu 2 gols, pagamento. Família palmeirense, a mídia discutindo, né? Discutindo aí a questão da atuação do Palmeiras e os possíveis confrontos das oitavas, né, de final. Quem o Palmeiras pode pegar, né? Eu sinceramente, a gente primeiro tem que se preocupar em passar, pessoal. Se preocupar em passar,
quem vier das oitavas, o Palmeiras tem condições de fazer um grande jogo. Não tem isso. Pode acontecer de pegar o PSG, pode acontecer de pegar o Botafogo, pode acontecer de pegar o Atlético de Madrid. Então, acho que nesse momento o Palmeiras não pode escolher adversário. É simples assim. Não pode escolher adversário, né? Se for escolher adversário, aí complica, né? Mas vamos esperar, pessoal, que o Palmeiras faça um grande jogo, né? Faça um jogo aí que contra o Inter Miami, né? Faça um jogo que deixa o torcedor animado, faça um jogo que deixa a mídia mais confiante, né? Porque às vezes eu vejo parte da mídia, principalmente a mídia palmeirense, um pouco com o pé atrás com o Palmeiras, né? Não sei porquê, né? Porque o Palmeiras hoje pode dizer que tem um grande time, pessoal. Tem um grande elenco. Tem um elenco capacitado. Para mim, o Palmeiras tem um elenco capacitado, sim, para ganhar qualquer competição. E principalmente, não tem por que ter medo. Não sei qual é o medo, né, dos caras têm, porque o Palmeiras não venceu o Porto. Só vencer o Porto não quer dizer que você vai ser campeão. E não vencer também não quer dizer que você não vai ser campeão, né? Eu acho que o Palmeiras jogou muito bem contra o Porto. Poderia ter sido campeão, infelizmente a bola naquele dia não quis entrar, faz parte, né? A gente sabe que nem sempre o melhor vai vencer, né? Principalmente no mundo do futebol. No mundo do futebol é assim, às vezes você pensa que vai ser uma coisa, é outra totalmente diferente. Mas eu creio aí que o Palmeiras vai fazer um grande jogo contra o Inter Miami. Vai passar. O Palmeiras vai passar. E eu acho que não vai ter dificuldade, né? Agora fica o alerta aí, né? Espera que o jogador entre focado, determinado, né? Porque às vezes os caras entram de salto alto, achando que vai vencer o jogo a qualquer momento. Isso aí às vezes complica, viu, pessoal? Complica. Então vamos aguardar, né? Vai ser um jogo para deixar o torcedor mais tranquilo, né? Porque eu tô vendo aí que tem muito torcedor preocupado, né? O Palmeiras ainda tá naquela dúvida, né? Principalmente o torcedor, né? Se Paulinho, quando voltar dos Estados Unidos, vai passar por um procedimento cirúrgico, se não vai ser preciso. Uma coisa é certa, ele não tá 100%, né, pessoal? Não tá 100%, a gente tá vendo aí que ele tá jogando no sacrifício, tá jogando 30 minutos, 40 minutos no máximo. Não é aquele jogador participativo, não é o jogador decisivo que a gente tanto esperava. É um grande jogador, é sim, mas infelizmente a sua lesão ele tá atrapalhando, né? Já sobre Vitor Roque aí, a mídia já começa a especular, né? Será que Vitor Roque é titular hoje do Palmeiras ou o Flaco Lopes está merecendo? Eu sempre digo aqui, quando entra com Vitor Roque, a torcida pede Flaco Lopes. Quando entra com Flaco Lopes, a torcida pede Vitor Roque. Mas uma coisa é certa, né? Flaco Lopes tem entrado, tem jogado bem e tem feito gols, né? Tem sido um jogador decisivo. O que a gente pode esperar é que a entrada é conta do recado, né? Por isso que eu digo que o elenco do Palmeiras é qualificado, pessoal. Um elenco aí que os que estão no banco de reserva, o torcedor quer colocar. Por quê? Porque tem qualidade, né? Veiga, Maurício, Felipe Antes, Facundo Torres. Jogadores que a gente sabe que tem condições de entrar a qualquer momento e decidir, né? E Flaco Lopes tem sido um desses jogadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.